E eu só sei comer caranguejo afastado do meu marido, porque ele não gosta dessa zoada. Ele só presta chupar o caranguejo nessa zoada. Se não fizer essa zoada, pra mim não tem gosto de caranguejo. Minha filha, fiz uma caldeirada de caranguejo e tô sentada bem aqui, porque eu não tenho mesa, comendo. É isso daí mesmo, na casa que eu tenho não cabe mesa. É uma comanhada de comida na boca e o caldo, que é uma delícia, com leite de coco. Menina, olha aí, gente, o melhor tá aí, ó. O fel. O fel é pra quem não tá com apetite. Se você estiver sem apetite, é só comer o fel do caranguejo e você vai criar apetite. O meu menino é cheio de frescura, comendo bicho, só as pernas do bicho. Aí eu fui dar esse negócio e ele disse, não, mas isso aqui não presta não, que é onde fica a bosta do caranguejo. Que conversa! É onde que fica a bosta, é onde que presta. Mas menino aí, menino, hoje eu me fato de comer, viu? Ó, tá aí uma comida que eu gosto, caranguejo, gente. Mas do jeito que eu sei fazer, né? Bastante leite de coco, bastante coentro, bastante verdura. Menino, sem sal, só o quinó, top de milhos.